Porque é tão difícil as pessoas entenderem que dentro de uma relação também pode acontecer estupro. Para discutir sobre esse assunto, a gente trouxe novamente aqui a doutora Luciane, que é advogada e especialista no assunto. Boa tarde, Luciane, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem, eu gostaria de agradecer pelo ter aceito o nosso convite mais uma vez. Bom, algumas pessoas aí de casa já te conhecem, mas para quem não te conhece, se apresente novamente aí pra gente. Bem, meu nome é Luciane Borsato, sou advogada familiarista, especialista na Lei Maria da Penha, atuante aí, militante na advocacia há 25 anos, sou pós-graduada, especialista em direito das famílias. Que bom, muito obrigada mais uma vez, né? Ô Lu, a gente vai falar sobre um assunto aí que é um pouco pesado, mas necessário, né? Que é o estupro marital. O pessoal em casa não sabe, né? Muitas pessoas não sabem que o marido obrigar ou ter relação sexual com a esposa forçadamente é considerado estupro, né? Isso. O que acontece? Vamos começar lá pelos deveres do matrimônio, né? É isso que eu queria fazer essa pontuação, porque o que diz a lei sobre os deveres do matrimônio? Você estava me dizendo, né, antes da gente começar aqui, que existe, dentro da instituição casamento, tem as leis que regem isso e que falam sobre os deveres do matrimônio. Isso. Então, os deveres do matrimônio é o dever de fidelidade, de cooperação mútua, de criação dos filhos. E o dever sexual não está descrito no matrimônio, né? Então, é um dever social que veio ser disposto aí, e religiosamente o dever sexual era uma questão para reprodução. Eu sei que é reprodução, né? Reprodução. Claro que isso, né, veio aí com os tempos e passou a ser praticamente uma diversão do casal, uma relação mais íntima, mas não é, perante a lei, um dever conjugal, tá? E aí a gente chega nesse ponto aí, que você falou sobre o estupro marital. Isso, pra gente entender, né, então, como foi que o fato de o esposo, né, ter relação, obrigar a mulher a ter relação sexual com ele, enfim, passou a ser considerado um estupro, isso perante a lei. Como que foi que isso aconteceu e desde quando que isso vem acontecendo? A gente como profissional de saúde, né, como que a gente pode... porque eu sei que muitos profissionais de saúde não sabem que isso, se trata de estupro, né? Sim, bem, esse tipo de... uma tipificação que consta no Código Penal há muito tempo, que é crime entre os cônjuges, tá? Aonde o cônjuge força o outro cônjuge a ter relação sexual com ele. Tanto de homem para com a mulher, como da mulher para com o homem. Exato, porque está no Código Penal como um agravante, tá? E aí veio a Lei Maria da Penha em 2006, que foi bem posterior ao Código Penal, e a Lei Maria da Penha considera como uma violência sexual. Entendeu? Então, quando é caracterizado o homem contra a mulher, aplica-se a Lei Maria da Penha. Aí, quando é o homem contra a mulher, aplica a Maria da Penha. Agora, quando é tanto mulher contra o homem, né? Nos casos das relações homoafetivas também. Também. Aí, aplica-se o Código Penal, né? Que daí é dos dois lados, tanto homem quanto mulher. E aí, o que acontece, esse tipo de estupro? É quando você não quer praticar o ato sexual e você é forçado, você é coagido, e você vem passando isso, não só uma vez, mas durante toda a sua relação. Mas a prática de uma vez já é tipificado como crime. Entendeu? Se chegar uma mulher numa unidade de saúde reclamando que não queria, o ato sexual foi forçada a praticar esse ato pelo marido, é considerado estupro marital. E por que você acha que ainda existe tanta dificuldade em abordar esse tipo de assunto? É muito difícil, por quê? Porque a sociedade impôs isso como uma obrigação do casamento. Exatamente. E um dever da mulher, de servir o homem. Aí a gente vem novamente naquele assunto do patriarcado, né? Que a mulher é vista como objeto, que ela tem que servir o marido, mesmo quando ela não tem a vontade. Até algumas novelas aí que passou, que tinha um personagem que falava que queria usá-la. Que virou até, né, uma piadinha de mau gosto aí, que virou uma sátira. Mas isso é muito sério, né?
Porque a mulher se via na obrigação de servir. E muitas mulheres não sabem que ela se negar, que ela pode negar, né, a praticar o ato sexual, que não é um dever do matrimônio. Não é uma obrigação, Não né? é uma obrigação matrimonial, né? E sim um ato que deve ser feito com consentimento mútuo. Não só a relação sexual, também como gerar, né? Gestar, né? Porque tem pai que é homem que quer obrigar a mulher a ter filho e às vezes a mulher não tá na hora, não tá preparada, ou não quer, não é isso que ela quer, enfim, né? Esse assunto que você tocou é muito interessante, né? Porque tem casos também que não tem o diálogo do casal, né? Que eu acho que a primeira coisa tem que ter o diálogo. Antes de você se casar, né? A gente tem que ter ali uma programação dos filhos. E muitos homens, às vezes a mulher começa a ter filhos e só tem meninas. E ele vai engravidando aquela mulher até ter um menino. Porque para o homem, ele tem que ter um macho para representá-lo. Isso e vamos de patriarcado, e a mulher, né, vai engravidando diversas vezes, chegando às vezes até mais de 10 filhos. E isso ainda acontece. Eu ia falar, isso acontecia muito antigamente, né? Hoje ainda acontece esse tipo de coisa. Ainda acontece. Você na sua prática, aí, você lidar com esse tipo de situação, às vezes? Enquanto eu não tive um menino, ele não quis parar de que eu engravidasse. E o corpo da mulher? E o direito à liberdade dessa mulher? De ter a vontade de engravidar ou não? Aonde fica? Né? E daí esse tipo é um tipo de violência também, né? Da questão de estupro, porque às vezes ela não tá querendo, ele vai, engravida, às vezes não deixa ela usar contraceptivos, não usa camisinha. Tem situações tão graves que a gente vê que o companheiro não deixa mesmo, né? Porque a mulher depende financeiramente dele, ele não compra o remédio para ela, ele obriga ela a ter relação, às vezes ele controla até o ciclo menstrual dela, né? Pra pesquisa, que hoje em dia a gente tem acesso a todo tipo de informação. Exato. Para obrigar, forçar ela a ter relação e gestar, né? E gestar. E esse do filho homem ainda acontece, infelizmente. Ainda acontece. Infelizmente. E a gente, como profissional de saúde, né? Como que a gente faz para abordar essas situações que a gente suspeita ou que a paciente chega relatando pra gente que está sofrendo de estupro marital? O estupro marital, ele é bem grave, né? E é um crime de ação penal pública. Então, o profissional da saúde, ele tem o dever de chamar a polícia nesses casos. Porque é um crime diferente das violências da Maria da Penha, né? Que depende de um BO, esse não depende. Então, o profissional da saúde tem que identificar, tem uma que forma de violência conversar física, né? com a mulher e direcionar para a questão policial para que realmente tenha um crime de estupro aí, que é um crime público, né? Que não depende de representação e nem de boletim de ocorrência. Ele é muito mais grave. Só que a mulher, ela tem que ter essa consciência, né? De que aconteceu. Mas independente da mulher achar que aconteceu, é uma obrigação do profissional de saúde. A gente vai te perguntar. É obrigação do profissional de saúde, no caso disso que ele suspeita, ele notificar... Chamar a polícia, nesse caso, para poder fazer o procedimento do judicial. Porque, como eu falei, o estupro não é um crime privado, é um crime público. Então, ele tem que ser direcionado o mais urgente possível. É como se fosse um estupro que acontece quando chega alguém estuprado, né? Ah, mas foi meu marido. Mas ele também praticou o ato. Foi com seu consentimento? Não, eu não queria, mas foi minha obrigação. Não foi sua obrigação. Né? Se você não queria, você não tinha que fazer. E falando da gente como profissional de saúde, né? Qual que é o limite, né? Que a gente já conversou um pouco sobre isso quando o assunto é violência doméstica, né? Qual que é o limite que eu, como profissional de saúde, quando eu suspeito e a minha paciente nega e tem sinais, às vezes a gente vai partir para um exame ginecológico, enfim, qual que é o limite que eu, como profissional, consigo posso ir com essa minha paciente juridicamente dizendo, né? Tá, a gente tem, primeiro, que observar, acolher, né? E tem que colocar tudo no prontuário. Porque esse prontuário, ele pode ser considerado como prova futuramente num processo judicial. O juiz pode pedir para oficiar
né, ou a instituição de saúde, para que traga o prontuário dessa mulher. E esse prontuário é muito importante, que seja feito bem detalhado, para que futuramente possa ajudá-la. Porque ali, naquele momento, às vezes ela está vulnerável, às vezes ela está confusa, né? Mas, posteriormente, às vezes ela acorda e fala, não, realmente aconteceu. Sabe aquela reflexão que tem pós-trauma, né? E, claro, encaminhar sempre para um tratamento psicológico, né? De assistência, porque ela está muito vulnerável. Muito vulnerável. Às vezes ela tem isso constantemente. E ela acha que é normal, acha né? que é normal, vezes, né? É visto como normal, né? Como que a gente, como profissional, né? Quando a paciente não verbaliza como estupro marital. Eu vou falar, assim, às vezes, uma situação que pode acontecer aí num pronto atendimento, né? Tô lá atendendo a mulher, às vezes ela vai me queixar de qualquer outro tipo de dor, enfim, né? Uma dor na lombar. Falar assim, o português, né? Uma dor na lombar, e você vai falar pra ela, o que você fez? Ela vai falar, tive relação com meu marido, eu não queria, ele me pegou à força, enfim, né? E aí? Ela não chegou em mim, me procurou serviço de serviço médico pra fazer a denúncia. Ela procurou por conta de outra queixa que tá relacionada. E ela relatou, sem querer ali pra mim, que sofreu esse tipo de violência. Como que eu, como médica ou uma enfermeira, que a gente, geralmente isso pode acontecer também ali na recepção, né, na triagem, né? A gente pode abordar isso. A gente deve já imediatamente acionar a polícia, mesmo que ela só mencionou e que ela considera normal. Então, o que acontece? Tem um nexo causal ali, né? Essa dor que ela procurou, né? E se ela verbalizou que ela não queria e ela foi forçada, né? Obrigatoriamente eu tenho que acionar. Obrigatoriamente trata-se de um estupro marital. Porque não tem outra questão que a gente pode trazer nesse caso. Ah, mas a dor é aqui. Mas o que foi a consequência dessa dor, né? Ou então, o que foi aquela consequência? Ela nem tá com dor no corpo, né? Mas às vezes ela tá com o psicológico super abalado, né? Porque ela não queria. A gente vê muito caso de sangramento vaginal, lesão, né? No reto mesmo, no ânus, por conta de relação, às vezes até com de agressão física, né? Que a mulher sofre. Porque quando ela é obrigada, aí não tem toda a questão fisiológica da lubrificação, e aí isso tudo gera um monte de alteração física e psicológica. O físico é o principal, né? Porque você vai ver no exame. É o que vê, né? O que vê, igual a agressão física, né, dos outros tipos, né? De socos e não sei o quê. Mas o psicológico também, ela vem abalado. Vem um conjunto, né? Vem um conjunto ali de traumas, de vulnerabilidades. Então, os exames médicos, né? O prontuário bem detalhado. Você sabe me dizer, assim, ó, nesses casos, né, a gente aciona a medicina legal ou o próprio médico do pronto atendimento pode atestar ou alegar isso? O medicina legal é acionado quando você faz o boletim de ocorrência, né? Automaticamente então, aciona a medicina legal, né? Aí você já poderia, porque daí é uma prova mais contundente, né? E tá ali, é visível, né, o que aconteceu. E a gente estava falando outro dia sobre a questão das medidas protetivas, você estava dizendo da caso de violências, né? Nesse caso, existe algum tipo de medida protetiva você disse que entra Maria da Penha quando é homem contra mulher, né? Sim. Mas existe algum tipo de medida protetiva, não só as que englobam a Maria da Penha, mas quando é relações homossexuais ou quando é da mulher em relação ao homem, né? Existe algum tipo de medida protetiva para especificamente estupro marital? Então, quando é o homem contra a mulher, entra a Maria da Penha. E na Maria da Penha, as medidas protetivas são imediatas. Se você faz o boletim de ocorrência e pede uma medida protetiva, ou às vezes você nem precisa pedir uma medida protetiva, você aciona o próprio judiciário direto e pede uma medida protetiva, porque, como eu falei, são 5 tipos de violência, né? A física, que daí o estupro marital entraria na violência sexual, entendeu? Então tem a física, sexual, psicológica, patrimonial e a moral. Então, quando é o homem contra a mulher, é mais rápido as medidas protetivas, porque nós temos a Lei Maria da Penha. Quanto é relação, por exemplo, homoafetiva, homem com homem, aí já não pega a Maria da Penha, aí entraria no Código Penal, tá? Aí o Código Penal, a gente não tem ali liminares de afastamento. Não tem, então, medida protetiva, não, tirando a parte da Maria da Penha. Não, só tem um processo criminal, né? E tem também, não é tão eficaz como a Lei Maria da Penha, entendeu? É um processo mais lento,
quando você aplica só o Código Penal nas relações homoafetivas ou hétero ao contrário ali, quando a mulher obriga, que é muito raro, né? A mulher, eu acho que né? A gente acha, mas não sei, assim, pelo até eu sei, né? Porque hoje o que a tudo gente pode acontecer. Porque o que a gente visualiza? O homem usa a força física, né? a força física e o membro como tipo uma arma. Né? Aí você não, às vezes você não consiga visualizar, né, uma mulher, né, fazendo isso. Mas existe, sim, né? Às vezes pega um novinho aí, inexperiente. Enfim. Mas existe esse tipo de... Mas é mais raro, né? Porque a mulher... não é vista como a estupradora, não é? É vulnerável, né? Ainda não estamos nessa evolução. Tem alguns casos que às vezes amarram no pé da mesa, né? Mas é fetiche. É fetiche. Ô, Lu, e tirando as brincadeiras, vamos descontrair. Porque o assunto é pesado. Pesado. E a gente, como profissional de saúde, vou citar também, às vezes, um exemplo, né? Tô lá atendendo na atenção básica. E aí, geralmente, a gente faz orientação quanto à relação sexual, uso de preservativo. A gente pega muito paciente mais idosa, né? E às vezes vem com algum tipo de queixa em relação à relação sexual. E às vezes ela pode não na mesma situação, como eu te disse, queixar de alguma dor nexo casual ali, né? Mas comentava, conversando comigo, doutora, mas a senhora sabe como é que né? Tem que fazer todo dia, tem que namorar todo dia, né? Porque senão o marido não aceita, não sei o quê. A gente pode, nesses casos, que a mulher fala, mesmo sem, digamos assim, sem um sentimento de ódio. Exato. Né? Orientar que existe, que é lei hoje, que não é obrigado, eu posso orientar a paciente, principalmente as pessoas mais idosas, né? Pode e deve, né? Porque realmente, os mais idosos... Eles acham que é uma obrigação. Já vem aquela história do patriarcado, enraizado na cabeça, né? Então, né? assim, a orientação sempre é muito válida. É muito válida, né? Então, porque às vezes a pessoa nem sabe que existe essa questão, que não é uma obrigação. Não tá nem na lei, né? E como eu falei, era uma obrigação para reprodução, né? No início de tudo. E depois veio... Mas tem que ser uma coisa prazerosa, um consentimento mútuo, né? E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. E o profissional da saúde, ele deve sim informar, sabe, né? Que existe um tipo, quando você não tem vontade, você não precisa fazer. Olha, dona Maria, né? Assim, eu sei que a senhora tá falando, a senhora até gosta às vezes, não é todo dia. A senhora não é obrigada, a senhora pode procurar a delegacia. Pode se negar, né? E o que acontece? O que as mulheres têm muito medo? Tem a questão do se negar, né? Pra começar aí, né? E você pode se negar, né? Se falar pra elas que elas podem aí, o que acontece muitas vezes? Quando a mulher nega, aí vem a agressão psicológica. Física também, né? O estupro já é uma agressão física, né? Mas muito mais grave. E a psicológica também. Então, a mulher tem que ter muita consciência sobre esses direitos dela, né? Que ela não tem essa obrigação. Igual a questão do beijo, né? Antes tinha, era beijo roubado, né? Hoje você não pode roubar um beijo. Hoje. Né? Hoje isso aí é considerado um assédio. Graças a Deus, ainda tem determinados tipos de brincadeiras, né? Tipos de piadas, né? De mau gosto. Que a gente diz que a gente sofre até no trabalho, né? Sofre. Assédio no trabalho. Uma coisa também, que esse final de semana eu tô contando uma história. Eu fui pra festa do Peão de Barretos. Já adoro contar histórias. Eu adoro contar histórias aqui. Eu sou barretense e eu fui pra festa do Peão de Barretos. Que fui lá na festa. E na minha época de juventude, os homens laçavam as meninas. Inclusive, eu já fui laçada. Ai, meu Deus. Bons tempos. Hoje, eu falei, gente, será que eles laçam ainda? A gente tava morrendo de rir, eu e meu marido. Fui eu e meu marido. Hoje não teve laço. Então, porque se um homem laçar uma mulher, é assédio. É assédio, porque é uma violência. Como o beijo roubado também no carnaval. O beijo roubado é do carnaval, né? Então, por isso que fala, quando tem as campanhas de carnaval, não é não. Não é não. Não só as mãos, né? Exato. E aí eu lembro dessa questão do laço. Laçava e era uma brincadeira, mas às vezes machucava. Aquelas quem nunca, né? Quem nunca, nem vou falar da minha vida pregressa. Mas eles laçavam e às vezes eles puxavam. É uma agressão. Pode cair, machucar, ter um traumatismo. E a maioria tava bêbado, né?
E aí, hoje isso não tem mais. Eu até fiquei curiosa, porque fazia tempo que eu não ia na festa. E aí, passa o tempo, aí tinha casado a mãe, né? Então, acabou aquela história. As prioridades mudam, né? Aí eu passei lá na Avenida 43, que era a avenida mais... Não tinha nenhum laçador. Famosa 40. Não tinha nenhum laçador. Nenhum laçador. Falei, olha, ainda bem que a lei, né, organizou as coisas aí. E o beijo roubado também dos carnavais, né? Você chegava, um vinho te agarrava, te dava um beijo, né? O duro é hoje, do jeito que... Principalmente hoje, do jeito que estão as coisas, né? Não dá nem tempo nem de ver, né? Porque... Sim, mas daí é as campanhas que tem, né? Que é muito importante. É muito importante, ter essas né? campanhas. A conscientização, né? Campanhas, igual, por exemplo, você passa, às vezes, na rua e um homem assovia, te fala palavras pejorativas, né? Também é uma coisa, se você se incomodar, você pode denunciar. Então, os homens, eles estão mais espertos. Estão mais espertos, né? Estão mais espertos. Estamos procurando saber dos nossos direitos, né? As campanhas são muito importantes. Apesar que eu acho que tem pouca campanha ainda. Eu também acho. Porque não passa ainda tem pouca campanha. Porque são bem pontuais, são locais. Não passa, por exemplo, uma campanha... Eu acho que essa agora, do Agosto Lilás, passou, acho que em uma emissora aí grande. De televisão aberta. Que falava lá, né, do Agosto Lilás, as violências, tipo de violência e tudo mais. Mas é só em agosto. E o resto do ano, né? Porque é todo dia. O mês de agosto é o mês específico, por conta da Lei Maria da Penha, né, que foi promulgada em agosto, tal. Mas é constante. Tem que ser uma educação constante. E deveria ser levado também para as escolas, né? Com palestras, educação mesmo. Quando eu estava na faculdade, né, a gente fez um trabalho nas escolas municipais de Ribeirão Preto, com o pessoal da medicina de família e comunidade, mas a orientação das doenças sexuais, uso de preservativo para as crianças, né? Isso é política que tem que vir das escolas mesmo. Tem que ter as políticas públicas. Começo, né? Tem que ter as políticas públicas, entendeu? Para poder trazer isso, né? A gente, às vezes, vai em algumas escolas, né? Para passar um conhecimento, alguma coisa. Mas é pouco, né? É pouco exposto. É pouco exposto, é verdade. Não existe é um tabu muito grande o assunto sexo, né? No geral, né? Exato. Você, como advogada, né, atuante aí, né, mais especificamente nessa área, você já teve algum caso você presenciou, assim, pra gente ter um caso concreto, né, de estupro marital? Como que foi o desenrolar dessa história? Então, eu faço muito divórcio, né? Você mexe com vara de família, né? Vara de família, então eu divórcio. E, normalmente, antes da gente partir pro divórcio litigioso, né? A gente chama o casal e a gente tem um diálogo mesmo pra gente tentar entender, né? Qual é a questão de cada um, tudo, e fazer de forma amigável, tá? Teve um caso em que a mulher, ela estava muito possessa com ele. Ele conta pra doutora o que você fez. Aí o quê? Os dois juntos. Os dois juntos, porque a gente chama pra tentar consenso, fazer, né, uma conciliação mesmo, porque daí o juiz só homologa, né, o divórcio. E aí ele falou, o que eu fiz? Você me forçava a ter relação com você, e eu não queria. Aí ele falou, mas o que tem? Ele deixava como se fosse uma coisa, passava como se fosse uma coisa normal. Não, mas eu não queria, doutora. Eu não queria. E foram várias vezes. Aí eu expliquei pra ele que isso era um considerado estupro marital. E cabe aí mais uma denúncia? Ou cabe, então, de fato, aí abrir um processo que até então estava sendo consensual? Ali a gente estava tentando fazer um amigável, e foi para o amigável. Mas se vamos falar que a gente não conseguiu fazer um amigável, né, ali, ela poderia denunciar ele e ele responder por um crime, uma ação criminal, né, na Maria da Penha. E quando, por exemplo, acontece e não tem esse acordo, quando a gente entra com o divórcio, existe violência doméstica, independente do tipo de violência, tá? A gente pode entrar nas varas de violência doméstica e não na vara de família. Doutora, mas é bem complicado, né? Você tá falando, eu tô pensando, para pensar, hoje, a maioria dos relacionamentos, as relações, né, não só marido e mulher, tem algum tipo de violência, né? Então. Não só da parte do homem. Sim, porque tem muitas mulheres que são narcisistas, tóxicas, né? Tanto homem quanto mulheres, né? Só que a Lei Maria da Penha, ela veio para proteger o vulnerável,
né? O vulnerável. E tem muitas mulheres também que usam indevidamente a Lei Maria da Penha. Porque para você pedir uma medida protetiva, você não precisa ter prova imediatamente. Porque é como se fosse uma liminar. Uma decisão antecipada do juiz para proteger imediatamente aquela mulher naquele momento. Entendeu? Então, a medida protetiva, se você chega numa delegacia e você fala, o meu marido fez isso comigo e tal, e você quer a medida protetiva? Quero. Ele já dá a medida de afastamento. É imediato. De emergência, né? De emergência, entendeu? Mas tem muitas mulheres que, infelizmente, utilizam de forma indevida. Às vezes para afastar mesmo o marido, para que ela fique na casa com os filhos. Às vezes simula, provoca para que ele perca a razão e agrida. Entendeu? Porque eu advogo tanto para homem como para as mulheres. E existem muitos homens que são bons maridos, são bons pais. Só que o relacionamento acabou. E aí, às vezes, com aquele aspecto de vingança mesmo, de que muitas mulheres, às vezes, não querem o fim do relacionamento também. Às vezes, usam indevidamente a Lei Maria da Penha também. Então, a gente ali tem os dois lados, sabe? A maioria são os homens que são os agressores, sim, que daí as mulheres têm a proteção da Lei Maria da Penha. Mas tem alguns casos específicos de que as mulheres, algumas, utilizam indevidamente essa lei. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no ouvir. Igual, por exemplo, chegar lá na consulta e se realmente ela está falando verdade. A gente tem que ter muito cuidado no ouvir, né? É isso que eu ia te falar, né? Perguntar qual é o limite aí, né? Até onde vai a nossa atuação e aí depois a de vocês, né? O profissional de saúde, ele consegue abordar até que ponto e depois isso se torna jurídico. Não sei se eu conseguir explicar para você o que eu quero entender e explicar para o pessoal melhor. Os limites ali do saúde e aí depois a parte jurídica, né? A parte jurídica. Então, é muito delicado, né? Porque as pessoas, às vezes, elas estão vulneráveis, elas estão confusas, elas estão sofrendo alguma coisa. Só que a gente tem que ouvir e relatar ali. Aquele prontuário pode ser requerido judicialmente, posteriormente. E a gente tem que tomar cuidado também no que relatar. Isso que eu ia te perguntar, né? Agora. No que relatar. Então, é a escuta, é a forma que a pessoa é. Às vezes vão falar que tem uma pessoa que vai lá constantemente reclamar disso, daquilo, direcionar por um CAPS, né, para ver se realmente aquela pessoa está bem mentalmente, que tipo de vulnerabilidade que ela está tendo ali. Então, assim, é um conjunto de atuações, né? Porque aquilo ali pode ser usado como uma prova judicial. O que a gente pode, sem infringir o direito do cidadão, né, da paciente ou do paciente, o que eu posso estar relatando ali, ou da forma como eu escrevo, enfim, né, para não infringir o direito... não tipificando, né? O direito do paciente, assim. Você pode colocar os fatos narrados, né? Porque hoje, quando a gente entra com uma ação judicial, você relata os fatos, porque o direito, o magistrado já tem um conhecimento. E com base nos fatos, se tipifica o crime. Tá? Então, o que é a orientação dos profissionais para os profissionais da saúde? Que relate os fatos, não tipifique. Então, por exemplo, ocorreu estupro marital. Jamais. Fulano de tal relatou por exemplo, chegou aqui com dores, né, musculares e tal, relatou que praticou, né, que ocorreu ato sexual de forma... Do jeito que falar, sabe? Relatar preciso. Porque com aquele relato... Chega lá o relato do prontuário, chega num processo judicial futuro, aquele relato no judiciário se tipifica ou não como um crime, ou como um ato de abuso, ou tudo mais. Então, são os fatos que têm que ser bem precisos, e não a tipificação. Isso é muito importante. A escuta e o relato dos fatos. Eu falar uma coisa aqui que me veio agora, né? Principalmente para os colegas aí, a gente sempre tentar praticar a medicina mais humanizada possível. Infelizmente, e não estou falando de diferença de idades ou classes ou especialidades, a gente vê cada vez mais as pessoas ali exercendo a função delas, seja médica ou qualquer outro tipo de função, apenas
pelo financeiro, né? Se você escolheu fazer aquilo, gente, é uma escuta ativa. E a escuta ativa vai ajudar, às vezes, 80% do teu diagnóstico é uma escuta ativa, né? Acho que tanto para o médico quanto para o advogado é muito importante a escuta ativa, né? Exatamente. Porque o que acontece? A escuta ativa, ela deixa a pessoa mais à vontade para relatar realmente o que aconteceu. Então, quando chega um cliente no meu escritório, ou quando chega no consultório médico, às vezes ele chega confuso, ele chega com medo, com receio de ser julgado. Exatamente. Receio de ser julgado. Então, assim, não julgar, né? Ouvir com muita atenção. E essa escuta humanizada é muito importante em todos os setores, né? No atendimento médico, no judiciário, como profissional, advogado de família, que a gente é um pouco advogado, um pouco terapeuta. Psicóloga, né? Imagino. A gente até, às vezes, encaminha algum cliente que está muito vulnerável, muito abalado, né? Para algum colega psicólogo, algum colega psiquiatra. Porque as pessoas estão vulneráveis naquele momento. Porque uma separação, um crime que acontece, ou um divórcio, mexe muito com a pessoa, né? Porque existem várias fases. Existe o pré-divórcio, que é até a pessoa ter a coragem de procurar um advogado. E até do pré-divórcio até o divórcio, às vezes demora anos para a pessoa decidir. Mesmo não vivendo no mesmo... Não, às vezes a pessoa vai, te procura, né? Aí passa um tempo, depois que decide realmente tomar a decisão. Tenta várias vezes, né, a reconciliação, que é muito importante também. Porque o casamento não é fácil, né? As relações... Relações interpessoais. As relações, não só o casamento, como um namoro, eu falo do casamento, né? Porque é o formalizado, né? Ou uma união estável. E quando envolve os filhos, os menores, é muito mais difícil, né? Você tomar uma atitude... chega a ser uma atitude drástica, o divórcio. É o última decisão. Então, você vai tentando por várias vezes. Mas chega uma hora que uma das partes ali está exausta, né? É o desequilíbrio ali que tem da relação. Sobrecarga e aí não cumpre partes. os deveres do matrimônio, né? Que às vezes é fidelidade, que tem muitos que traem, né? Deveres de reciprocidade, ajuda mútua, né? De criação dos filhos. Então, esses deveres que temos que observar, né? No nosso matrimônio. E às vezes tem um desequilíbrio ali, onde deixa uma das partes extremamente esgotada. A gente, como mulher, vai mexendo com a gente, essas conversas, né? São um pouco pesadas, a gente vai refletindo. A gente reflete muito, né? Porque a vida da gente... passa, né? Só vai, e a gente só vai fazendo, rápido, né? E a gente, muitas vezes, acha que aquilo é normal. Vai fazendo as coisas, vai vivendo no automático. Às vezes você nem tem mais aquele... Virou irmão, né? Como diz, né? É verdade. O relacionamento, né? Você tá ali pelos filhos, pelo financeiro, né? E a vida vai passando. Comodismo, né? Então, isso é um assunto complicado, né, Lu? Aí é para um outro podcast. A Exato. gente entra tudo na questão psicológica aí, né? Mas a escuta ativa e humanizada é muito importante. Isso que eu ia falar para você, né? Pra gente encerrar aqui, deixar uma orientação aí, uma dica pro pessoal aí, principalmente pros profissionais, pros nossos colegas profissionais de saúde. O que a gente pode fazer, né? Para ajudar essas pacientes, no caso, principalmente de mulheres, né? Porque foi também o mês da Maria da Penha, e ajudar essas mulheres aí, orientar elas num pronto atendimento. Além da importância da escuta ativa, né? É a escuta ativa, né? Relatar os fatos bem minuciosamente, porque como eu falei, a gente não tem como tipificar aquilo, mas pelos fatos se chega a uma tipificação quando vai para o judiciário, né? Então, você ter essa escuta ativa, humanizada, minimamente detalhado os fatos, né? Para que depois isso possa ajudá-la futuramente. Porque agora, naquele momento, às vezes, ela não quer tomar nenhuma atitude. Às vezes, futuramente. E nós, como profissionais do direito, nós sempre requeremos os prontuários de ofício, né? Para o juiz expedir um ofício, para que traga os prontuários.
Então, Isso. sempre é usado. Então, é importante Sim. a orientação aí pra gente saber preencher, né? Isso. Escrever conforme a gente lá, conforme diz o paciente, né? Conforme o Exato, relato com do as paciente. palavras do paciente. Pode, às vezes, até colocar entre aspas. Entre parênteses, entre aspas. Isso mesmo, é muito importante e ajuda no futuro processo em relação a essa mulher aí, que é o nosso foco aqui, Nosso foco. da Maria da Penha. Lu, obrigada por mais esse bate-papo aí. É um assunto bem interessante que a gente traz, né? Eu falo aqui pro pessoal, né? Nós do podcast, Falando em Saúde, podcast da Atlas Educacional, a gente tenta trazer assuntos diversos, não só sobre saúde, apesar de que esse assunto também aborda a saúde, né? E lembrando que saúde é o bem-estar biopsicossocial. Exato. E isso fala diretamente do bem-estar biopsicossocial, né? Do ser humano. Só queria agradecer mais uma vez sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Um prazer e estou à disposição quando precisar. Obrigada. E para vocês aí de casa que ficou com a gente até o final, também agradeço por ter nos assistido mais uma vez. Aproveita, compartilhe nossos vídeos aí com os amigos, com as amigas principalmente, né? Amigas. Isso mesmo. Com os profissionais de saúde, curte, compartilha nossos vídeos aí. Aproveita e dá uma olhadinha no canal que tem bastante vídeo com assunto interessante.